imensa necessidade de oração. Ontem, o nosso missionário na Índia, ele foi alvejado com um tiro, a pessoa tentou matá-lo, deu um tiro, ainda bem que era uma espingarda, e não conseguiu acertar nele, a bala passou de raspão no pescoço, graças a Deus, né? Porque se pega uma artéria, então ele, até ontem à noite, no nosso horário, ele estava em estado de choque. Aí hoje pela manhã, na hora do almoço, ele já tinha saído do estado de choque, mas eles estão muito assim abalados, né? Fica preocupado com a criança. Eu não sei detalhes, porque a perseguição na Índia, ela voltou agora, que só acontecia 10 anos atrás, a perseguição voltou agora muito forte, e mês passado destruíram algumas igrejas no norte da Índia. O Peter está no sul, né? O Peter, os irmãos sabem que ele foi evangelizado por um brasileiro, se converteu a Jesus, ele era analista de sistema, mas fez a faculdade de teologia, se tornou um missionário lá, e lá ele conheceu uma irmã maringaense, que é a Cristina, que é aqui da igreja presbiteriana. Quando ele casou com ela, então a igreja presbiteriana ali deixou de sustentá-la. Então o Peter, ele recebe uma ajuda pequena aqui da nossa igreja, e uma ajuda muito boa do pastor Eliel Gomes, da África, e ele tem debaixo da supervisão dele 35 obreiros. Então o Peter é um obreiro muito valioso para nós, porque ele fala 2 dialetos indianos, muito difícil, ele fala a língua inglesa fluentemente e fala o português, porque ele foi evangelizado por um missionário da Deus é Amor, né? Então, quando mataram o pastor dele e outros 30 irmãos da igreja dele, quando ele era adolescente, ele rebanhou esse povo e se tornou um pastor lá. Então ele é um herói de Jesus, né? E eu sofri muito hoje, orando, preocupado demais com ele. Sinceramente, se eu tivesse dinheiro, eu pegaria um avião aí amanhã, tentaria visitá-lo, né? Eu consegui que um obreiro vá visitá-lo, mas só vai poder fazer daqui 30 dias. Então, meus irmãos, dada a gravidade dessa necessidade, eu gostaria que nós agora orássemos pelo Peter. Vocês concordam que a gente ora pelo Peter? Mas eu gostaria que nós nos ajoelhássemos. Nós vamos orar 5 minutos ou menos pelo Peter, ajoelhados, porque é muito sério isso aí. Nós não podemos perder o Peter de jeito nenhum. O diabo não pode ganhar essa peleja, não, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, ajoelhados na Tua presença, nós queremos agora dirigir a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso amor ao sul da Índia, onde está ali em Bangalore o Teu servo, aquela cidade, meu Deus, com mais de 2 milhões de habitantes, mas o Senhor sabe aonde o Peter está. O Senhor sabe aquela creche que ele está levantando. O Senhor sabe o quanto este homem é importante para a estratégia do Senhor ali na Índia, onde ele está, meu Deus, naquele lugar onde os demônios imperam. Mas a Tua igreja, de joelhos, nós declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida do Peter, da Cristina, do Johan, do filhinho mais novo. A Tua igreja ajoelhada na Sua presença pede agora, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor envie os Teus anjos protetores, os Teus anjos de guerra, Senhor,
e toda ferramenta que for levantada, toda arma, toda armadilha contra o teu filho, seja desfeita agora. Dá o consolo, dá ânimo, dá coragem para a Cristina, para as crianças, para o Peter. Não deixa ele esmorecer demasiadamente. Sustenta a vida do teu filho. Ó Deus, nós declaramos que o Senhor vai resolver essa situação para nós. Nós sabemos que aquelas autoridades fazem vistas grossas com relação a um ataque a um cristão. Então, a nosso socorro é só o Senhor. Então, Senhor, nós te suplicamos humildemente, socorre o Peter, meu Pai. Socorre a Cristina. Socorre aquelas crianças, filho dos teus servos. Nós também clamamos nesse momento, meu Deus, pedindo que o Senhor levante, Senhor, autoridade a favor do Peter. Levanta, Senhor, aqueles pouquinhos cristãos que tem ali. Levanta autoridade, Senhor, para ajudá-lo. Levanta aqueles professores da universidade para ajudá-lo. Aqueles estudantes universitários para ajudá-lo. Levanta, Senhor, pessoas para ajudá-lo. Levanta pessoas para ajudá-lo. Levanta pessoas para contribuir, para dar recursos para ele. Deus, a obra não é nossa, é tua, Senhor. A obra é tua, a missão é tua. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és soberano, Tu és supremo. E nós declaramos, ó Deus, que o Senhor vai dar a vitória para o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos falar junto, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? Como é que você responde essa frase? Operando o Senhor, quem impedirá? Então o nosso irmão está guardado. Indo para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que por mais que venha lutas, dificuldades e apreensões, o Senhor quer nos achar servindo assim, trabalhando para Ele. Mateus capítulo 10. Nós estamos falando esse tema, usando uma linguagem até meio da gíria, porque a gíria comunica bastante, que é uma expressão idiomática, vestindo a camisa do Evangelho. Muita gente não veste a camisa do Evangelho. Diz que é evangélico, que é até bonito dizer que é evangélico, mas, na verdade, não demonstra isso. Então nós vamos aqui ler o versículo 33 de Mateus 10. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-a aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a.
E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se você crê que esta é a palavra de Deus, diga amém. Podem sentar, queridos. Como eu estava dizendo, o Senhor Jesus disse: aquele que me negar, eu o negarei. Uma vez um dos diretores da Coca-Cola chegou no seu trabalho e já tinha um recado logo na entrada. É para o senhor se dirigir ao diretor de pessoal. E em lá chegando, o homem olhou para a cara dele e falou: o senhor está demitido. Como eu estou demitido? O senhor não estava em tal lugar ontem, assim? Estava. Pois é. E nós temos provas que o senhor, em vez de beber Coca-Cola, o senhor bebeu o refrigerante concorrente. O senhor está demitido. O que você acha dessa atitude desta direção, dessa diretoria de empresa? Também, um certo goleiro de futebol foi demitido do time e recebeu um processo de desporto e também recebeu um processo civil, porque ele se vendeu para deixar entrar bolas, em vez de pegar a bola como goleiro. Acho que todo mundo aqui tem uma noção de futebol, né? Cultura geral brasileira, impossível que nem que seja crente, cheio do Espírito, não tenha uma certa noção disso. Esse goleiro foi demitido, porque ele foi indigno. Vocês concordam com essa decisão? Mesmo que você não seja fanático e torça para time de futebol, vocês concordam que foi coerente essa decisão? Sim. Imagina um representante comercial que ele vende um produto, faz determinada linha, e em vez de oferecer o produto dele sem a permissão da empresa, porque algumas até permitem, sem a permissão da empresa, ele começa a vender o produto do concorrente. O senhor que trabalha por conta e risco próprio, o senhor acha que isso é uma atitude certa? Esse, como diz o nordestino, é um cabra safado, né? É um cabra safado. Então esse vai ser demitido por justa causa. O seu contrato vai ser rompido. Mas a gente começa a analisar, irmãos, o dia a dia. Será que todo aquele que se diz Jesus, glória a Deus e aleluia, e levanta a mão num louvor domingo, ouve a palavra, glorifica a Deus na hora de uma pregação, de domingo principalmente, será que todos nós, todas essas pessoas, elas estão realmente usando esta gíria do mundo corporativo, vestindo a camisa do Evangelho? Infelizmente não. E às vezes vestir a camisa do Evangelho é algo constrangedor. Você está numa restaurante chique aqui da cidade e de repente você pedir licença para quem está com você ali e você dizer assim: olha, eu vou agora orar porque eu costumo orar para comer. E todo mundo fica assustado. O quê? Você faz isso? Faço. E uma vez um irmão aqui da sede foi comer num restaurante em Curitiba, e ele estava com os colegas aí do trabalho dele, de uma grande instituição aqui federal, e ele ficou meio com vergonha de orar. E ele orou em espírito, ele confessou o pecado. Ele orou em espírito e não orou. Mas daí, de repente, começou a chegar um pessoal,
sentaram em volta de uma mesa grande, umas 12 pessoas, e metade era americano, metade era brasileiro. Aí antes de comer, eles levantaram no meio do restaurante e não fizeram aquela oração sentada, polida, não. E eram americanos pentecostais, e eles oraram alto e glorificavam a Deus, eles só entendiam aleluia, aleluia, agradeceram a comida, fizeram um pamperinho santo assim. 2 minutinhos, sentaram, ele ficou olhando, morrendo de vergonha. Puxa vida, eu não pude, sou capaz de orar aqui. Eu não vou dizer aqueles irmãos indiscretos, porque tem irmão que é indiscreto, tem crente que é chato. A gente não pode ser crente chato. Mas a pessoa está no meio de algumas pessoas e de repente chega algum irmão e fala assim: ô meu irmão, paz do Senhor. Todos têm essa coragem? Quando você não está interferindo o trabalho de uma pessoa, é diferente. Mas a pessoa não está trabalhando. Que há trabalhos que seria, até eu como pastor, antiético, eu chegar cumprimentando a pessoa. Depende do trabalho, depende da hora. Mas se a pessoa não está trabalhando, está lá numa rodinha, na rua, por exemplo. Aí chega o irmão: ô irmão, Florisvaldo, paz do Senhor. Você já teve a sensação de que o irmão não gostou que você saudou ele ali? Quem já teve essa experiência chata? Não vou falar o crente chato, né? Crente chato, já pensou? Um militar está lá em forma, lá, o comandante mandou esperar, todo mundo, a tropa em forma. Aí chega o irmão lá que está fazendo o jardim do batalhão: ô irmão, pai do senhor, ô irmão, pai do senhor. Aquilo não é hora. Aquilo não é hora, isso é o tipo crente chato. Mas a pessoa que não quer se identificar como aquele que serve ao Senhor. Esses são exemplos assim, muito pequenininhos que eu estou dando. Agora, quando a pessoa começa a perder negócio por causa que ele é crente, perder promoção, perder emprego. Já pensou o dia que os irmãos que são enfermeiros foi escalado para fazer aborto? Ele vai falar não uma vez, não outra, não outra. Na 4ª vez ele vai ser mandado embora. O dia que o aborto for mais liberado do que já está. Que hoje não precisa nem de boletim de ocorrência, mas para fazer um aborto. Alega que foi um estupro, ninguém prova nada. Vai lá e aborta uma criança. Então, até esses exemplos de dar Pai do Senhor, de se identificar, de orar num restaurante, é muito fraco. Agora, como o estudante universitário, que se ele for escrever a verdade, o professor tira 2 pontos na nota da prova dele. E eles vêm falar comigo: como é que faz? Então, quando a coisa começa a apertar desse jeito, aí está chegando o entendimento nosso do que significa servir a Jesus, do que significa vestir o Evangelho do Senhor Jesus. Está chegando o fim de que a gente falava a palavra de Deus e todos concordavam. Como nós vimos numa repartição governamental aqui, quando o vereador escalado para fazer a leitura da Bíblia foi ler, num grupo de umas 20 pessoas viraram as costas para a Bíblia. Isso aí, há 5 anos atrás, na cidade que nem Maringá, isso não existia. Isso aí seria blasfêmia. Quando eu estudei na universidade, você falar de igreja, de religião, de oração, de Bíblia, era meio cafona.
Não se falava, era um negócio à parte, cada um tem a sua. Hoje você desce lá, tem cartaz para curso de gnose, chancelado pela universidade. Gnose, espiritualismo disfarçado. Então as coisas estão mudando. Os nossos valores, eles estão sob ataque, como nunca antes estiveram. A quantidade de projetos-leis do Congresso Nacional Brasileiro que mostra que as verdades do Evangelho já não têm mais sentido para grande parte da população, é impressionante. Um grande homem de Deus esses dias, ele falou, olha, eu estou velho, eu estou jubilado, logo eu vou morrer. E eu vou morrer possivelmente numa cama. Mas o meu sucessor, talvez ele vai morrer numa prisão. E o sucessor dele vai ser um mártir. Nós aguardamos a volta de Jesus. Eu estou pregando uma série domingo que nós entendemos que nós não vamos passar pela grande tribulação, mas o princípio das dores, nós não vamos escapar. Jesus diz o princípio das dores. E às vezes tem mulher que não doeu nada para dar à luz. Outra já doeu demais. E outra até desmaiou de tanta dor. Eu não sei como é que vai ser. Então nós não podemos ser pregadores terroristas. Obviamente pregamos também mensagens de ânimo, de consolo, mensagens que animam a fé das pessoas, que liberta, que a pessoa chega assim meio para baixo na igreja, e ele sai um gigante. Mas nós, se formos sérios diante de Deus, nós temos que pregar esta verdade. Quando Jesus diz assim, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, na nossa Bíblia está, testemunha. A palavra que aparece no original é martirion, aquele que morre por uma causa. Quando o Senhor Jesus disse assim, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem pessoa que acha que aquilo ali é um plano de carreira evangélico, no sentido de fé cristã, de jornada cristã. Eu vou vivendo, eu vou sendo fiel a Deus, até eu morrer velhinho com a bengala pregando o evangelho, ser fiel até a morte. Não é isso que o texto diz. Aquele ser fiel até a morte é ser fiel, se possível, dar a sua vida. Ah, pastor, mas isso aí é uma ideia muito remota. É uma ideia muito remota. Tá, e esse negócio do chip, se vingar isso aí? Como é que nós vamos fazer? Você tem dinheiro depositado lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários no banco, e você não vai poder vender nem comprar. Então você não pode aceitar esse sinal. Então, nesse momento, a gente vai entender o que a Bíblia estava dizendo. A Bíblia, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, eu ouvi uma entrevista do Pelé na Globo News, faz uns 5 anos. Edson Arantes do Nascimento. E o comentarista estava entrevistando, e é muito interessante você ouvir líderes falar. Ele foi um líder. E aí, ele falou de um episódio na Copa da Suécia, não sei se é 54, que ano que foi, não me lembro agora. Aí ele disse que estavam treinando num lugar, e num outro lugar,
as moças da Suécia, para provocar os brasileiros, tiraram a parte de cima do biquíni para chamar a atenção dos rapazes. Coisa de adolescente, de jovem, que não tem temor de Deus. E os jogadores foram tudo desesperados lá no alambrado, lá, pularam o muro lá para ver. As suecas. E você, Pelé? Eu não fui. Você não foi? Não. Por quê? Eu tinha medo de Deus me castigar e eu não fazer gol. Só que veja como a coisa vai evoluindo, que o Pelé mudou demais, né? O Pelé não pensa mais assim. O mundo também não pensa mais assim. Porque as coisas vão mudando. A questão moral, dos costumes, os pontos de vista vai sendo laceado. Aquelas linhas, aquelas limites que tinham, eles vão sendo laceados, eles vão sendo avançados. Não, isso aqui não tem tanto problema, isso aqui também não tem, isso aqui também não tem. Então, os limites éticos, os valores, eles vão sendo rompidos. E o que fora condenado no passado, hoje é comemorado. O que fora comemorado no passado, porque era uma coisa boa, ilícita, que agradava a Deus, hoje é condenado. Essa frase assim, você é um fundamentalista. Quando alguém falar para você assim, principalmente os pastores, vocês são fundamentalistas, fala assim, graças a Deus. Fundamentalista é o que pensa no alicerce lá embaixo. Eu não posso ser um fundamentalista radical que confunde pecado com pecador. Eu tenho que odiar o pecado, pregar contra o pecado, mas eu tenho que amar o pecador, como Deus faz. Então, o que no passado foi comemorado, agora está sendo condenado. E aqueles que comemoram o que fora condenado, eles passam a ser duramente condenados hoje. Então, você liga a sua televisão, à tarde, naqueles programas de auditório dirigidos a mulheres, ou gente que não está trabalhando. Donas de casa que acabaram o serviço, gente que não está trabalhando, e outros tipos de pessoas que eu não vou falar agora. Aí está lá, vamos discutir tal tema. Então tem um especialista, porque o que acontece? Como as pessoas são ignorantes, elas não têm a Bíblia como regra autoritária de fé, de autoridade, que aqui está o certo e o errado, e como eles não aceitam, então vamos trazer especialista para ensinar para nós. O que é o certo? Porque ele fez 5 anos determinado curso, e ele fez mais 2 anos de mestrado, e mais 2 anos de doutorado, então ele manja. Ele manja de como é que cria filho. Ele manja de como é que é vida sexual. Ele entende de tudo, essa pessoa. E aí, um artista, por quê? Porque isso dá ibope. Uma atriz ou um ator, isso dá ibope. E mais uma pessoa. Aí você olha assim naquela bancada, você mas escuta, tudo bem, não precisa ser um pastor. Mas por que não trouxeram pelo menos um padre aí? Por que não puseram aí um rabino? Por que não puseram um pastor, nem que seja daqueles bem cabeça aberta do ponto de vista deles? Não, nós hoje somos uma sociedade pós-cristã. Pós-cristã. Outra palavra que eles usam, neopagã. Neopagã, quer dizer, tudo que era do paganismo eu trouxe agora é moda. Esses dias, aqui no atendimento nosso, uma moça ficou endemoniada. Aí tem hora que o demônio não sai, e você é obrigado a conversar com o demônio.
Jesus não mandou fazer isso, mas ele precisou fazer um dia, em Gadara. E a moça falou que o demônio falou na boca dela, que era de Wicca. O que é Wicca? O Wicca é a macumba nórdica. É a macumba dos vikings. É a macumba da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Se é de lá é chique. Não tem diferença nenhuma da quimbanda, do candomblé, só vai mudar o nome. Então, essa é uma sociedade pós-cristã, neopagã. Estou trazendo os conceitos do paganismo. Agora eu pergunto aos irmãos e irmãs, a nossa fé está preparada para isso? A nossa pregação está nesse nível? A nossa vida de oração está nesse jeito? Nós estamos jejuando contra as hostes infernal da maldade? Nós estamos assumindo a postura que Jesus quer que a gente assuma? Eu acho que, tenho certeza, nós estamos muito politicamente corretos, sabe? Sabe aquela coisa de pegar a banda e sair marchando na cidade, de vez em quando? Com faixa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar a isso aí. Nós precisamos, quando alguém fala uma mentira, a gente se levantar e dizer, é mentira. Porque a Bíblia diz assim, pastor, mas daí você vai se queimar. Que me queime, que me frite, mas que eu vá para o céu e que o rebanho de Deus fique um rebanho forte. Uma igreja madura. Amém, irmãos? Então é isso que nós estamos falando aqui. Um exemplo de constrangimento para nós, irmãos, de avexação muito grande, é a forma como a sociedade está legitimando pecados graves, como foi o de Sodoma e de Gomorra. Por exemplo, o homossexualismo. No Brasil, a resolução número 175 do Conselho Nacional de Justiça legitimou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aquilo que um tribunal europeu agora, semana passada, de juízes da Europa, resolveram que casamento é algo entre homem e mulher, não há que se falar nisso. Casamento, a palavra casamento é para homem e mulher. Se quiser fazer uma união civil estável, aí até é o direito deles. Mas casamento é o que o Brasil aprovou. O Conselho Nacional de Justiça fazendo leis. Quem tem que fazer lei é o Congresso Nacional, senadores, deputados que você elegeu. Mas o Conselho Nacional de Justiça fazendo esse tipo de lei polêmica, mesmo a gente sabendo que a maioria da população não concorda. Antigamente, quem não concordava era um número maior, era 90%. Agora caiu para 50 e poucos por cento, porque as novelas estão falando, os filmes estão falando, está tudo se tornando muito natural. Nos Estados Unidos, 45 dias depois do Brasil, eles aprovaram o casamento gay nos Estados Unidos da América. Antigamente, era só 36 estados que podia, que são 50 estados lá. E no dia 26 de junho de 2015, a Suprema Corte Americana, que antigamente era constituída de gente crente, era rabinos judeus, tinha 4, e os outros, se não me engano, era 11 evangélicos. Aí esses homens foram aposentando e foi entrando outros. Hoje a Suprema Corte Americana é só de liberal, 70% liberal. Aprova tudo que for de liberalidade.
Foi feita uma pesquisa na história da civilização do Império Romano, e o período em que o Império Romano valorizava os valores, ordem, disciplina, obediência, hierarquia. A arte romana era uma qualidade extraordinária. A engenharia romana foi o período em que eles mais descobriram coisas na engenharia. Até as estratégias militares, foi as estratégias militares que ninguém superou eles até hoje. Depois que começou a avacalhar a moral do Império Romano, as colunas artísticas diminuiu a qualidade, a engenharia caiu, a criatividade caiu, e as pesquisas indicam: imoralidade leva as pessoas a trabalhar menos. Imoralidade produz pobreza. Imoralidade produz falta de criatividade. Imoralidade só produz desgraça, porque o salário do pecado é a morte. Fale, o sangue de Jesus tem poder. Um homem de Deus chamado Francis Schaeffer, quando os americanos liberaram o aborto indiscriminadamente em 76, esse homem tinha aberto casas de recuperação. O nome dele é Francis Schaeffer, um homem de Deus, intelectual, homem de Deus. Ele se levantou e juntou uma cruzada de pessoas para bradar contra o pecado. E ele começou a pregar contra o pecado. Ele começou a bater contra o pecado de uma gente tremendo. E você vê transformado em vídeo, em filme, as falas dele. E você digitar no YouTube como viveremos, você vai ter lá as análises que esse homem faz. E ele analisa profundamente o que a imoralidade, a falta de respeito, a falta de temor está conduzindo uma nação. O que vai levar? Vocês viram na Copa do Mundo, depois que cantaram o hino nacional, aquele povo dentro de um estádio, falando palavrão contra a presidente da República? Não vou defender ela. Mas aquela atitude, meus irmãos, uma nação que não respeita o seu mandatário, para o mundo inteiro assistir em coro, eu fiquei vermelho. Eu falei, mas não estou acreditando que é isso que eu estou ouvindo. Quando eles se rebelam daquele jeito quanto à autoridade, se não foi contra, por que 30 milhões de brasileiros não foram votar? Por que 30 milhões foi viajar, foi passear, foi pescar? Irresponsáveis. Essa é uma geração irresponsável. Foi a minoria de crente que não vota. Crente leva a sério as coisas. Não foram votar, então agora aguenta. Não estou falando que não tinha que fazer impeachment, fez o impeachment por motivos legais. Mas ali em plena, vários chefes de Estado, todas as câmeras filmando, falar palavrão em coro para a maior mandatária da nação. O que é isso? Naquele momento abriu-se uma grande brecha contra o Brasil, no reino espiritual. Abriu uma grande brecha. E voltando para o nosso texto, nós não podemos nos envergonhar. Quando eu falo nos envergonhar, nós não podemos ter medo de falar que somos crentes. Nós não podemos falar não podemos ter medo de dizer isso aí é pecado. Usar o nome de Deus em vão é pecado. Isso aí está errado. Dar falso testemunho, isso é pecado.
Cobiçar o que não é seu, ou pegar o que não é do outro, é pecado. Furtar, roubar, adulterar, matar, produzir lesão corporal, violência, pecado. Como é que pode, irmãos? Uma pessoa toma 2 garrafas de cerveja e pega o carro e sai dirigindo aí pela rua, pondo a sua vida em risco, pondo a vida de qualquer um de nós em risco. Isso é revoltante. O que está acontecendo? Os policiais, os irmãos são policiais, estão desesperados. Uma coisa nova que inventaram aqui agora, audiência de custódia. Você prende um camarada aqui, amanhã ele está dando risada na cara do policial. Direitos humanos. Devia ter também uma secretaria de deveres humanos, né? Você já viu que ninguém tem deveres, é só direitos, direitos, direitos. É o que Jesus, é o que o apóstolo Paulo profetizou que ia acontecer. Jesus, ele falou para nós que nós vamos vencer isso. Você crê que você vai vencer? Ele disse assim, ó: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer também. Aliás, nós estamos vencendo, senão você não estaria aqui. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? Por que nós vamos vencer? Por que nós não podemos nos envergonhar e por que nós não podemos ter medo? Primeiro, porque nós temos uma autoridade delegada. Olha lá, vamos agora para o texto. Versículo 1. E chamando os seus discípulos, deu-lhes o poder. Esse poder é diferente do poder de Atos 1:8. Esse poder é o poder de delegação. Significa dizer que para você expulsar demônio, você não precisa ser usado em dons sobrenaturais, por exemplo, de falar línguas estranhas, de curar enfermos, com o dom da fé aplicado com o dom de maravilha. Enfermidades fortes como cegueira, paralisia. Aqui ele deu autoridade delegada. A palavra que aparece em Atos 1:8 é dunamis. A palavra que aparece aqui é exousia. Por exemplo, o pastor Luiz Carlos, quinta-feira ele ligou uma emergência seríssima lá na congregação, que já está resolvendo, graças a Deus. Aí ele ligou para o pastor: estou pensando em fazer assim, assim, o que o irmão acha? Eu acho que você está certo, manda ver. Isso aí não pode demorar para tratar. Resolve, irmão. Então o que acontece? Ele tem a autoridade lá, porque ele é o dirigente. Mas foi uma coisa que saiu muito do padrão, mais ou menos o que nós estamos explicando aqui hoje. Saiu muito do padrão, vida de pessoas em risco. Então o que acontece? Eu dei autoridade delegada a ele para ele resolver o problema. Porque se acontecer qualquer coisa, o juiz vai me chamar a mim, porque eu sou o presidente da igreja. Então ele fez certinho, ligou para mim, eu dei carta branca. Então o que eu dei para ele? Eu dei autoridade para ele resolver. Não precisa eu ir lá. Tanto é que eu confio nele, ele está lá por causa disso. Então quando Jesus disse assim: olha, eu dou poder sobre os espíritos imundos. Então eu não preciso ter dons miraculosos, não precisa ser uma pessoa, por exemplo, que tem dom da pregação para expulsar demônio. É só você conhecer a Bíblia, estar numa vida sem pecado, porque você tem que conhecer a Bíblia para expulsar demônio, porque o demônio às vezes fala besteira, ele fala engano. Ah, eu vou matar ele. Por quê? Porque ele pecou. Ah, é? Ele pecou, você vai matar? Mas qual é a tua credencial de santidade? Você peca desde a eternidade. Você é o pai da mentira, você se rebelou contra o Senhor. Sai em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus te deu essa autoridade. Amém? Domingo depois do culto, atendi uma mocinha aqui no púlpito, uma mocinha de 14 anos, e ela falando comigo e contando o que aconteceu, um episódio, e falou assim: pastor, daí eu expulsei o demônio, pastor. Quer dizer, eu não, né? Não, filha, é você mesmo que expulsou. Não foi Jesus que expulsou.
Você usou o nome dele, não foi? Então, é você mesmo que expulsou. É isso que está dizendo aqui, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder, deu autoridade delegada. Amém, irmãos? A turma tá vendo muito esse negócio de Lava Jato, né? Já pensou? Um delegado da Polícia Federal, um agente, chegar num apartamento de um bacanão daquele, não vou falar o nome dele aqui, que não é o meu caso, não precisa disso, de uma grande conglomerado internacional, uma multinacional com sede no Brasil, chega lá no portão do prédio, daquela coisa chiquérrima, um apartamento de 5 milhões, se não for mais, só com carro, aqueles carros super caros nas garagens, torneira de ouro. Boa tarde, eu preciso ir no apartamento tal. Mas como? Só preciso ir no apartamento tal. Quem é o senhor? Delegado da Polícia Federal, aqui tem um mandado de prisão. Ah, sim, senhor. O máximo que ele vai fazer, ele vai ficar avisando, ó, estão subindo aí para prender o senhor. Se ele não abrir a porta, o que o delegado pode fazer? Arrombar a porta dele. Por quê? Porque está com autoridade. Você não é um Zé Ninguém, não, irmão. Você não tem que ficar com medo, não. Você não tem que ficar com vergonha de certas coisas, não. Jesus te deu autoridade. Vai no meu nome. E eu vou fazer o quê? Você vai expulsar demônio, você vai curar a enfermidade e todo mal. Olha só, ele distingue aqui enfermidade de mal. Que coisa maravilhosa. E aqui ele dá a lista dos 12. Acrescenta o teu nome aí nessa lista. Acrescenta o teu nome aí. Não, pastor, mas eu não estou com essa bola toda. Você não está com essa bola toda e nem eu. Mas Jesus está em mim, Jesus está em você. Nós estamos em Cristo Jesus. E a autoridade, a delegação do Senhor é sobre você. Você tem autoridade. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? E o que é maravilhoso. Hã? Exatamente. E esses homens, eles eram homens comuns. Homens comuns. Pescadores. O que tinha mais estudo era o mais marginalizado, que era o Levi, coletor de impostos, acusado de traidor da pátria. Homens comuns. Deus não vai usar super-homem, vai usar você. Não vai usar super-homem nem Mulher Maravilha, ele vai usar você, é você que ele vai usar. Com que autoridade? A autoridade do nome dele, amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Em segundo lugar, ele nos comissionou, meus irmãos, para manifestar a maior densidade possível do reino de Deus na face da terra. Olha o versículo 5. Jesus enviou-lhes esses 12, lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregar, é chegado o reino dos céus. E outro texto, nós vimos que o reino de Deus, o reino dos céus, traz gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que a nossa mensagem é a mensagem de boas novas. Aí ele repete: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Você pode louvar a Deus por isso? Veja que ele não mandou eles ir num monte de lugar e nem mandou ir para o mundo inteiro ainda. Ele vai fazer isso mais para frente. Agora vocês só fiquem em Israel. Aqui nós aprendemos o seguinte: você não vai ser cobrado por nada que está fora do teu alcance. Você não vai ser cobrado por quem mora naquele prédio ali. Você vai ser cobrado por quem mora debaixo do teu teto. Você vai ser cobrado do vizinho de trás, da frente, do lado. Você vai ser cobrado dos colegas do seu trabalho. Deus não vai exigir de você uma coisa que você não pode cumprir. Por isso que Jesus trabalhou muito o conceito do próximo.
É o próximo que você tem que alcançar. Essa delegação de autoridade é para no raio da sua ação. Porque você não pode ultrapassar o raio de ação, porque senão você vai deixar a sua horta sem regar para regar do outro. Então Deus não vai exigir isso de você. Nós, por exemplo, nós elegemos, nós ajudamos o Paraguai, os confins da terra para nós é África e Índia, está bom demais. Aparece todo dia aí e-mail pedindo ajuda missionária, mas não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas. O raio de ação Deus nos deu. Amém, queridos? Então isso o Senhor nos diz. Quando ele diz assim, curai os enfermos. Vocês sabiam que no mundo inteiro, os maiores hospitais são das igrejas cristãs? Então a gente cura as pessoas espiritualmente, sobrenaturalmente, mas naturalmente também. Então esse princípio continuou no Evangelho. Continuou no Evangelho. Depois o Senhor também diz para nós o seguinte, vocês não trabalhem por dinheiro. De graça vocês recebestes e de graça dai. Versículo 8. Não se preocupe, não possuam ouro, não possuam prata, não possuam cobre, não possuam cinto. O que Jesus está dizendo? Não trabalhem por dinheiro no meu Evangelho. Não trabalhe por dinheiro. Teve uma enfermeira que abriu umas ataduras, aí aquela ferida em carne viva, pessoa de um lugar muito pobre, não sabia cuidar direito, não tinha muita higiene, tudo sujo, aquilo de lama junto com barro, e tinha até bigato saindo daquela ferida, pus amarelo, fedor terrível. Aí aquela senhora limpando aquilo, a pessoa urrando de dor, e alguém ali do lado olhando. Depois que ela acabou o serviço, a enfermeira veio saindo, ele falou para ela assim, achando que estava fazendo uma moral com a mulher, eu não faço isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu, eu também não. Eu não faço por dinheiro. Eu faço por amor. Eu fui pregar num culto na Índia, era um culto na casa de um irmão, que o Peter arrumou, que aquele dia aceitou Jesus 5 universitários. E tinha um gaúcho lá. Você sabe que gaúcho está em todo lugar do planeta Terra, né? Tinha um gaúcho lá. E Gilberto, o nome dele. Gilberto, você faz o que na Índia? Eu faço a obra de Deus, pastor. Mas qual que é o seu trabalho? Eu trabalho num leprosário. Leprosário? Você leprosário. De que igreja que você veio? Eu vim da Assembleia de Deus Santa Maria. Não diga, rapaz. Dirigi uma congregação lá, meu pai era pastor, mas um dia Deus me chamou para cá e eu vim. Deus te chamou para cá? Deus me chamou. Você não pensa em voltar para o Brasil? Não. Eu quero ficar aqui mesmo, aqui meu lugar. Mas deve ser, como é que é esse trabalho seu? Não, eu cuido deles. Você não tem medo de pegar lepra? Deus me guardou, faz 15 anos que Deus me guardou já. Faz 15 anos você está fazendo isso? Faz 15 anos. Então, se você canta louvor na casa de Deus, faça isso sem querer dinheiro, sem querer moral, sem querer fama, sem querer glória. Se você prega, muito mais. Se você dirige um trabalho, muito mais. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você. Faça a obra de Deus. Aquilo que vier à mão para fazer, faça a obra de Deus. De graça você recebeu, de graça você vai dar. Fale comigo, de Deus, para nós, para os outros. Veio de Deus para nós. Agora vamos levar para os outros, que não conhecem isso. Amém? De graça. De graça. Se você foi perdoado, perdoa.
Se Deus, quem aqui Deus teve misericórdia de ti? Eu muito mais. Então tenha misericórdia dos outros. Amém, irmãos? Tenha misericórdia. Se você foi abençoado, abençoe os outros. Amém? A gente nota que os irmãos, eles têm uma dificuldade de abençoar. Chega uma pessoa, ora por mim e tal. Você é da igreja lá, eu sou. Rapaz, ora por mim, eu estou numa luta assim, assim. Tá bom, eu vou orar assim. Esquece às vezes de orar. Se você puder, meu irmão, leve ele para um canto lá e ora ali mesmo. Outra coisa, Jesus ele mandou a gente abençoar as pessoas. Aprenda, em vez de você só orar, você abençoar. Você chegar para a pessoa e falar assim, olha, Deus vai cuidar de você, esse problema vai ser resolvido, os anjos de Deus estão ao seu favor, Deus vai te inspirar, Deus vai te capacitar, Deus vai te encher, Deus vai te transformar e Deus vai fazer grandes obras. Você crê nessa verdade, meu irmão? Você pode louvar a Deus por isso? Saiba que Deus vai te levantar cooperadores. Qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurar saber se nelas tem alguém digno para te hospedar. Deus nunca vai deixar você sem alguém para te ajudar, irmão. Eu fui pegar o visto para ir para os Estados Unidos, que eu fui pregar lá, em São Paulo. Eu tinha que ir em 4 lugares, em um prazo assim de 5 horas. Era muito difícil. Aí eu dobrei meu joelho lá em casa e falei, Senhor, táxi vai ficar muito caro. Mas eu levei o dinheiro do táxi. Mas se o senhor puder, eu sei que o senhor pode, o senhor podia preparar um anjo para mim lá. Porque o anjo é mensageiro, o senhor podia me ajudar. Se o senhor está comigo, se o senhor está nesse negócio, o senhor podia preparar uma pessoa. Aí, quando eu cheguei em Guarulhos, eu ia para o primeiro lugar que eu tinha que ir. Aí eu liguei para um amigo meu e falei, fulano, eu estou aqui em São Paulo. O que você vai fazer? Eu vou pregar nos Estados Unidos, preciso pegar o visto e tal, fazer isso, aquilo. Tá. Aguenta a mão aí, porque eu vou mandar um aluno meu aí cuidar de você. Como assim? Não, pode deixar, ele vai cuidar de você. Daqui a pouquinho ele te liga. Glória a Deus, né? Deus está agindo. Aí daqui a pouco o celular tocou. Aqui é Antônio Tiveron. Pois não, irmão, eu sou diácono da Assembleia de Deus São Miguel Paulista. E hoje eu ia trabalhar, mas cancelaram o meu serviço. Cancelaram o meu serviço e o pastor Expedito ligou para mim dizendo que é para eu atender o senhor. Eu estou às ordens. Onde é que o senhor está? Eu estou em Guarulhos, estou no portão tal, vou sair assim. Então aguenta a mão aí. Irmão, aquele moço, e eu não sabia, ele era motorista de táxi. O homem conhece São Paulo que nem a palma da mão dele. Faz aqueles atalhos, aquelas coisas, e conversando das bênçãos de Deus, e eu abençoando a vida dele, fui dando estudo bíblico para ele, né? Que coisa maravilhosa. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, que Deus vai suprir sua necessidade, né? Deus vai preparar a pessoa digna para te ajudar. Amém? Fique de pé, por favor. O Senhor Jesus é que nos chamou. Se Ele falou que não é para negá-lo, é porque Ele vai dar condição para nós, para Ele nos atender, para Ele nos socorrer. Vai dar sentido à nossa vida, vai nos ajudar. Vai cooperar conosco. Cooperando o Senhor, Ele realizava sinais, diz a Bíblia. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E Ele disse, olha, tem alguém que não vai receber a tua palavra. Não fica dando murro em ponta de faca. Sacode a poeira e diz, eu estou livre do teu sangue, e cai fora dali e vai para outro lugar.
É isso que Jesus ensinou. Jesus não manda você fazer proselitismo, Jesus não manda você dar murro em ponta de faca, Jesus não obriga você a fazer ninguém ouvir a mensagem na marra. Deus é que é dono da obra, é Deus que faz, nós somos instrumento dele, e Deus vai agir na nossa vida, e Ele deu autoridade para nós vencermos tudo isso. Você crê que isso é verdade? Glorifica o nome do Senhor. Próximo, terça-feira, eu vou falar o que significa, o que Jesus falou assim: eis que eu vos envio no meio de lobos. O lobo, ele tem uns diferenciais em relação aos outros bichos. E o lobo tem um ponto negativo que parece com Satanás. Venha terça e você vai aprender o que significa ir no meio de lobo. Como é que eu vou no meio de lobo, que eu que sou ovelha, eu não corro como lobo, eu não enxergo como lobo, o lobo enxerga até a noite. Como é que eu vou sobreviver, Jesus? O Senhor me mandou ir no meio de lobo. O Senhor não está sendo muito injusto comigo? O que é que uma ovelha faz para sobreviver no meio de lobo? Então nós vamos estudar isso terça-feira, principalmente os irmãos da igreja sede. Venham. Você está feliz porque está na casa de Deus? Eu quero orar nesse momento abençoando você, meu irmão. Os dias são maus, o apóstolo Paulo diz que nós estamos vivendo dias trabalhosos, mas Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te iluminar, Deus vai te dirigir, Deus vai te dar força. Quando não tiver palavra, Deus vai pôr palavra na sua boca, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, Deus vai cuidar de você. E receba esta autoridade. Você já tem a carteirinha. O Senhor Jesus já deu a carteira para você. Uma carteira está escrito lá, Filho de Deus. Você tem a autoridade delegada dele para expulsar os demônios, para declarar a vitória, a libertação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, na tua presença. E eu peço neste momento, o Senhor é aquele Deus maravilhoso. E por mais que nós sejamos atacados, por mais que nós sejamos, ó Deus, avechados, envergonhados, por mais que pessoas venham querer tirar a nossa coragem, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos força para vencer. Que nós saibamos usar a autoridade que o Senhor nos delegou. Que nós nunca venhamos, ó Deus, trabalhar por dinheiro. Trabalhar, Senhor, para Ti, porque queremos alguma vantagem. Guarda-nos disso, Pai. Levanta cooperadores para nos ajudar. Levanta pessoas para nos ajudar. Ó Deus, que o Senhor, quando nós estivermos ministrando, toca nos corações. E quando alguém banalizar essa palavra, dá-nos discernimento para nós deixarmos de falar. Não deixa o teu povo, Senhor, ingênuo. Não deixa o teu povo, Senhor, lutar sem saber que direção tomar. Oh, meu Deus, confirma o chamado da tua igreja. Confirma, Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida. E nós declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Você está feliz por esta noite? Você vai sair daqui mais animado do que entrou ou não? Glória a Deus, né? Pois uma palavra dessa dá para nós ficarmos mais animados. Satanás, ele não tem poder para estragar na sua vida os projetos de Deus, viu? Não tem poder. Creia nisso, porque tudo aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai cumprir na sua vida. Glória a Deus, né? Amanhã nós temos culto das irmãs, na parte da tarde, né, irmã Hilda? Nós temos o culto do círculo de oração. Nós não vamos ter as células, né? Foi dispensado por causa do
dia de amanhã, que é o dia de finados. Mas na quinta-feira nós temos aqui a oração. Os irmãos estão convidados a estar conosco aqui para orarmos ao Senhor. Quero agradecer a todos os pastores que estiveram nos ajudando, né? O pastor Luiz Carlos, o pastor Rubens, o pastor Adão e os demais irmãos que cooperaram conosco neste culto tão abençoado. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente e que nós possamos estar sempre animados e com esse projeto de avançarmos na obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Estava ontem ali no Atacadão e um jovem que trabalha ali na frente chegou num cidadão que estava empurrando um carrinho saindo assim. E achei tão bonito aquilo, eu vi o pastor falando, eu lembrei disso. Ele chegou e saudou o irmão. Paz do Senhor, meu irmão. Aquele irmão abaixou a cabeça assim, saiu até meio chateadão, sabe? Então, que nós possamos ser luz, ser testemunha do Senhor, em qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar. Eu trabalhava na polícia militar, eu falava para os irmãos na igreja, não tenha vergonha, irmão, pode me saudar em qualquer lugar que eu vou me sentir alegre, porque nós somos servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estenda a tua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre cada um de nós. E juntos dizemos, amém. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um.